Ah, bem-vindo, ministro. Tudo bem? Oi, Salve, boa salve. tarde, Dri Lorenzo. Boa tarde, Renato Rovai. Boa tarde, Felipe Pena. E olha, eu estava ouvindo vocês, quem diria, hein? É aquele personagem tão marcante, autoritário, que prendia, arrebentava, e agora virou móvel, aqueles utensílios que você coloca no fundo da tua casa porque não tem mais serventia, né? Descartáveis, né? Espero que ele seja descartado mesmo. Aliás, Paulo, você que está aí no Palácio, saiu uma nota ontem, anteontem, que o Lula estava meio. Para que caçar o Moro? O Moro é pior caçá-lo do que deixá-lo lá. Procede isso, ministro? Isso é uma nota, né? Eu não tenho Lauro como Jardim, dizer, se não me engano. não tenho como dizer isso aí, né? E isso aí, acho que não, o presidente da República não tem influência sobre essa decisão. Essa é uma decisão judicial, né, que cabe à Justiça, já está marcada para a Justiça dia 1º de abril. Eu acho que é em homenagem ao Sérgio Moro, pelo tanto de mentira que ele contou para o Brasil, tanto de mentira que ele utilizou nos processos, ele recebeu um julgamento em sua homenagem no dia 1º de abril. E aí, dia do golpe também, 60 anos do golpe militar, né? É isso, que ele também é digamos assim, um personagem importante do golpe parlamentar de 2000, parlamentar, judicial, midiático, que aconteceu em 2016. Então, dia 1º de abril é o dia correto para o julgamento dele. E ele tem duas coisas assim muito curtas sobre ele, né? Ele demonizava o mundo político e virou um político caçado. Segundo, ele pegou toda uma série de irregularidades da legislação eleitoral e, quando entrou no jogo eleitoral, as praticou todas assim. Então, parece que ele lia o manual de práticas irregulares e ele mesmo punia, e ele mesmo falou, não, eu vou praticar todas elas, porque não tem importância, e agora vai ser caçado pela legislação eleitoral. Mas como a roda do mundo é curta, né? Quer dizer, em pouquíssimo tempo ele foi desmascarado. Drida Lorenzo. Olha só, eu queria começar falando sobre essa questão das pesquisas da semana passada, que indicaram aí uma queda na aprovação do governo. Eu queria que você fizesse um balanço desse, né, primeiro ano até agora, e se isso, qual que é a avaliação sobre esse quadro que as pesquisas da semana passada trouxeram. Dri, eu tenho duas avaliações sobre essa queda. A primeira avaliação é que o mês de janeiro, fevereiro, principalmente o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, que nós estávamos com a popularidade alta, nós tivemos uma inflação de alimentos. Essa inflação de alimentos ela pegou 10 produtos. Ela atingiu o arroz, atingiu o feijão, atingiu a batata inglesa, a cenoura. E esse fato, ele é um fato que foi muito influenciado pelos aspectos climáticos. Né? Nós tivemos uma mudança climática muito importante, né? Um calor fenomenal, junto com chuvas torrenciais, e afetaram o preço dos alimentos, mas esse fenômeno ele é um fenômeno que já está em descenso. Tá certo? O preço dos alimentos eles subiram e passaram num pico e já estão descendo. Então, esse fenômeno é um fenômeno que vai rapidamente ser resolvido, né? E, evidentemente, o governo ele está desenvolvendo mecanismos para preveni-los.
né? Então, acho que esse é um primeiro fenômeno. O segundo fenômeno que eu acho é o seguinte: a máquina horrenda de propaganda da extrema-direita, ela está viva. E ela construiu, né, a extrema-direita, ela construiu uma bolha. E ela captura muitas pessoas para dentro dessa bolha, né? Veja agora a eleição em Portugal. Eles têm uma máquina no mundo, tecnologias avançadíssimas de captura das mentes, de fake news, e essa máquina também está funcionando muito fortemente, e nesse sentido, quem entende muito de comunicação são vocês, né? Vocês foram tão importantes para ajudar na reversão do golpe, que agora se estabelece um mecanismo de pensar como enfrentar essa máquina poderosa de comunicação. O que faz, por exemplo, nos Estados Unidos, a economia ir bem e o Biden ter problemas, né? E vamos falar do Biden, né? Ele é presidente dos Estados Unidos, onde é o centro dessa tecnologia, e, portanto, eu estou querendo colocar aqui que não é, na minha opinião, um problema fácil de resolver. É um problema complexo de resolver, requer um esforço enorme de solução que envolve sociedade, envolve governo, envolve regulação, e que nós estamos diante desse desafio, né? Mas nós já enfrentamos desafios piores, né? Estávamos falando aqui de um personagem que prendeu, arrebentou, destruiu a indústria nacional de infraestrutura e hoje virou réu numa ação judicial eleitoral que prevê a sua cassação. Inclusive, quando a sua esposa transfere o título, ela está dando como certa a cassação, né? Então, nós estamos diante de dois fenômenos. O fenômeno primeiro, que é da inflação de alimentos, e o segundo fenômeno é da guerra, a guerra comunicacional, que requer com que a gente vá apertando os botões para fazer essa guerra. Eles fazem na mentira, a gente tem que fazer na verdade. Eles fazem na manipulação, nós temos que fazer na transparência e numa comunicação verdadeira, e essa comunicação não é de governo unicamente, mas é um combate que tem que ser feito com toda a sociedade contra a fake news e contra essa luta da extrema-direita. Uma coisa que eu vi interessante, o Biden, ele tem, todo presidente dos Estados Unidos, no começo do ano, ele tem o chamado Estado da União, não é isso que ele reúne num teatro, ele reúne no Congresso Nacional, verdade. Ele reúne personagens da sociedade, do governo, e ele faz uma mensagem para a União. Ele, enquanto fazia a sua, o Trump fazia uma paralela. Não é isso, não? E talvez nós tenhamos que fazer aqui um reconhecimento. Talvez nós tivéssemos terminado o ano com o sentimento, bom, ele está ferrado, e está, né? Ele sofreu uma série de medidas judiciais, prisões, foi o TSE e o Supremo estão se apropriando de todo o processo de tentativa de golpe, né? Mas a máquina dele não sofreu nenhum tipo, a máquina de propaganda deles não sofreu abalos. Então, nós temos que, talvez a gente tenha em dezembro, janeiro, tomado lá em São Vicente, em Santos, a Adri, o Rovai, foram comemorar o final do ano, assim, falando, que alívio, né? Mas não tem alívio, não. Os caras estão dando tiro, né? Felipe. Ô, Paulo, você tá no PT desde a fundação. Você tinha 19 anos quando o PT foi fundado. Eu posso dizer sem errar, você vai dizer que não, que você talvez seja um dos ministros do governo que tem mais ascendência sobre o presidente em função dessa sua senioridade.
senioridade que não significa velhice, ao contrário disso, é uma senioridade muito jovem, que, como eu repito, você tinha 19 anos quando o partido foi fundado. E aí eu queria saber de você qual foi a reação do presidente depois dessas pesquisas, qual foi as determinações que ele deu aos seus ministros, como ele pretende agir, inclusive nessa área que você acabou de dizer que é fulcral, que é nessa disputa semiótica, nessa disputa da comunicação com a extrema-direita. Como é que o Lula está vendo isso e como que ele tem 78 anos de idade, né? Eu sim posso falar em senioridade do Lula, mas como é que ele vê essa disputa, principalmente no campo das redes sociais? Olha, Felipe, primeiro, obrigado, você me chamou de velho, tá certo? Chamei de sênior. Sênior. Realmente eu fui buscar aqui a minha carteirinha de filiação do PT, ela foi emitida em 82, logo... Então você tinha 9 anos de idade. 9. Você tinha 9 anos. Não, 20 anos de idade, verdade. Em 82 eu tinha 21 21. anos. Mas o PT foi fundado em 81, então vendo a fundação do PT. Segundo, eu acho que o presidente Lula ele tem um convívio cotidiano muito mais forte com quem está no Palácio com ele, os 4 ministros lá do Palácio, os 3 ministros do Palácio, tá certo? O ministro da Casa Civil, o ministro da SRI, o secretário-geral, e ele também tem nos ministérios muita gente da convivência sindical dele. O Luiz Marinho, por exemplo, é da convivência sindical dele, né? Então, nesse período, de domingo para cá, eu não tive nenhuma reunião próxima a ele. O que eu acho é que ele rapidamente buscou trabalhar esses fenômenos, como eu disse, esse tema da inflação de preços, a gente até fez já reuniões para discutir isso, eu estou aqui com os produtos que aumentaram, todo um estudo sobre esse fenômeno que tranquiliza agora, vai haver uma diminuição dos preços, e também como que a gente cria mecanismos preventivos para os próximos finais de ano, tá certo? Sobre a questão da comunicação, eu não saberia dizer, mas ele é um comunicador nato, não é? E nós precisamos nos debruçar sobre esse fenômeno da disputa contra a extrema-direita, que ela tem, na minha opinião, uma máquina que foi construída ali em 13, né, e essa máquina se mostrou com superioridade política até 2022, quando a gente conseguiu derrotá-la. Mas ela não foi desmobilizada, ela está firme e forte. Então, eu não saberia dizer qual a opinião dele, mas eu acho que essa é a questão de fundo que a gente tem que enfrentar. Porque, só complementando, Paulo, agora como a gente vai ter essa descida de preços que você mesmo mencionou, ela precisa ser comunicada. Dizer, olha, gente, houve uma inflação sazonal, agora veja como é que está o preço agora. Veja como foi. E eu dou um exemplo que você mesmo citou sobre o Biden. Ontem saiu uma pesquisa de um agregador que mostra que 33% dos americanos já acham que a economia vai melhorar, está melhorando e vai melhorar. Esse número era de 22% no mês passado, e era só de 9% em julho do ano passado. Veja, isso depois do discurso da União, que você mesmo mencionou. Então me preocupa muito isso, porque o problema está diagnosticado, você fez a curva muito bem, agora é preciso que se comunique, que a população veja, está vendo? Agora caiu o preço. Agora, Felipe, eu acho uma dica importante, um alerta importante, nós precisamos fazer essa comunicação. Agora, veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, a economia está bem. Mesmo assim, isso mostra que a população, ela também... Antigamente, o Clinton tinha aquela ideia, a economia, estúpido, não é isso, não, que resolve? Era do James Carvalho, seu marketólogo, marqueteiro. O marqueteiro dele, né? Agora, não é só mais a economia, tá certo? Ela tem uma dimensão da disputa política, comunicacional, que influencia muito o eleitor, né? E por isso que eu quero dizer, mesmo que a gente comunique bem, que vai ter uma diminuição de preços, que tem agora uma curva descendente, que aquilo foi sazonal,
etc., tomemos todas as providências e comuniquemos bem, tem uma dimensão, que é essa dimensão do algoritmo, que você vai escravizando a pessoa, a mente da pessoa. E aí, vocês que são comunicadores que poderão dizer como que o Brasil pode fazer frente a essa máquina de guerra ideológica, de destruição da verdade que a extrema-direita tem no Brasil funcionando. Eu me lembro, nas eleições, que a gente decodificou. A Gleisi conseguiu, junto com o Aragão e o Ângelo, seus advogados do PT, trouxe uma menina que tinha prestado assessoria ao Partido Socialista Português, e ela decifrou como funcionava essa máquina. E, a partir daí, isso foi objeto de uma representação nossa no TSE. E, a partir daí, que o TSE também desvendou como funcionava aquela máquina de fake news que funcionava durante as eleições. Talvez esteja aí um alerta para a gente pensar nela de novo, tá certo? Não? Voltar a pensar como que essa máquina voltou a funcionar à luz do dia. Eu acho que a gente vai voltar nesse tema daqui a pouco, mas eu queria abrir um pouco para que você fizesse um balanço das ações no teu ministério, né? Ontem a gente estava conversando aqui e surgiu aqui na entrevista uma fala de que assim ainda, né, a produção de alimentos está muito centralizada no Brasil. E exatamente por isso, foi a fala do Zeca Dirceu, né? Exatamente por isso que a gente acaba sofrendo com essas sazonalidades, que a gente não pode mais sofrer com sazonalidade e tem que se planejar para que isso não aconteça nos próximos anos. É possível isso, ministro Paulo Teixeira? Renato, obrigado por essa sua pergunta. Primeiro, o dia de ontem também foi um dia muito importante, porque o dia de ontem houve um anúncio de que 13 milhões de brasileiras e brasileiros saíram do mapa da fome. Isso já é alvissareiro, não é? Quer dizer, o serviço começou, e começou bem. Tinha dados da FAO que falavam em 33, depois a própria FAO falou em 20. Quando no primeiro ano saem 13 milhões, nós temos um horizonte pela frente muito positivo para tirar o Brasil do mapa da fome. Não, ontem, desculpa te interromper, ministro, mas é só para fazer o registro. Ontem teve 4 grandes boas notícias e a gente não viu elas circulando. Uma, caiu o número de assassinatos por 1.000 pessoas no Brasil em 2023. Ontem foram anunciados 100 institutos federais, eu sei que você vai querer falar disso aqui também. Ontem, os frigoríficos, 30 e poucos frigoríficos foram liberados pela China, e mais essa notícia que você traz para a gente. 4 grandes notícias, e isso não foi trabalhado da maneira que poderia. Eu também fico assustado com essa coisa do Felipe. Eu te interrompi, desculpa, Paulo, retoma o teu raciocínio e depois você fala disso também. Então, primeiro, essa grande notícia, porque essa notícia, para a gente, é muito importante, né? Porque o presidente Lula colocou como central no seu discurso: eu quero tirar o Brasil do mapa da fome, eu quero que toda brasileira e todo brasileiro tenham ao menos 3 refeições diárias, né? E esse resultado de ontem foi um resultado muito positivo, né? O que está contribuindo para isso? As políticas públicas de transferência de renda, turbinar o Bolsa Família. O ministro Wellington está indo tão bem nesse objetivo. O Bolsa Família acresce R$150 em cada filho até 5 anos de idade, mais 50 até cada filho até 18 anos de idade. Ao mesmo tempo, a política
de geração de empregos, 2 milhões de empregos gerados, 2 milhões de empregos formais gerados, mas também o presidente Lula lançou o Plano Safra Recorde da agricultura familiar. E o Plano Safra Recorde da agricultura familiar, ele acaba resultando? Ele resulta em mais produção de alimentos para a cultura alimentar do povo brasileiro e para que chegue barato na mesa do povo. Como nós dissemos aqui, tivemos um aumento sazonal, mas o ano todo com sustentabilidade de preços e diversificação de alimentos e aumento da produção de alimentos. Por isso, o Plano Safra, eu acho que cumpriu o seu objetivo, aumentar a produção de alimentos que estão na cultura alimentar do povo brasileiro. E junto às políticas públicas, se somando às demais políticas de transferência de renda, de geração de empregos, nós conseguimos chegar a uma situação de tirar 13 milhões de famílias do mapa da fome, né? Como se nós tivéssemos ontem, Renato, tirado Portugal. Toda a população de Portugal, mais do que a população de Portugal, se eu não me engano, tem 11 milhões. Né? Nós já tiramos mais do que a população de Portugal do mapa da fome. Isso é muito importante e essa política está se mostrando acertada. Uma política de botar dinheiro na mão do povo e diversificar a produção de alimentos, aumentar a produção de alimentos agroecológicos e, com isso, diversificando também, aumentar a produção de arroz, de feijão, de mandioca, de hortaliças e legumes, frutas que vão melhorar a qualidade da alimentação do povo brasileiro. Não só tirar o povo do mapa da fome, mas também melhorar a qualidade da alimentação, trazendo os aspectos culturais. Eu acho que isso foi um ano um resultado muito positivo, muito satisfatório, mas nós temos que aperfeiçoar. Ontem mesmo eu passei a tarde, reuni aqui com a minha equipe, com a secretária executiva, com a área de crédito, junto com o Ministério da Fazenda, né? Estiveram aqui ontem o Guilherme Melo, que é o secretário de Política Econômica, e o Gilson Bittencourt, que é um grande entendedor de crédito. Nós nos debruçamos à tarde para ver como aperfeiçoar o nosso crédito. Como o nosso crédito pode aumentar a produção ainda mais de alimentos e como o nosso crédito pode chegar às camadas mais pobres da sociedade brasileira, as cooperativas. Então, isso foi o objeto ontem da nossa reunião. Por isso, eu estou nessa mesma nota que o Zeca, né? Ainda que eu ache que o tema do aumento da inflação diga respeito a outros aspectos, certo? Outros aspectos, principalmente climáticos. E tem várias perguntas aqui, tem o Sérgio Luiz perguntando sobre o Conab, a Conab, se já reativou para colocar em funcionamento estoque regulador de alimentos. O Lucas, por que os preços sobem quando as exportações aumentam? E também o Samuel perguntando, este ano vai ter redução de juros do Pronaf? Bom, primeiro para o Sérgio, né? O Sérgio lembrou bem, a Conab voltou. E a Conab fez 2 programas muito importantes, dirigida pelo Edgar Preto e uma equipe maravilhosa da Conab. Ela voltou a fazer o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Só para falar, Adri, no governo passado, no governo Bolsonaro, ele gastou no último ano 60 milhões em programa de aquisição de alimentos. No governo Lula foi 1 bilhão. Então, olha, foi um crescimento geométrico do PA, que é um programa virtuosíssimo, porque ele compra do agricultor familiar, ele diz para o agricultor, planta que eu vou comprar nesse valor o ano inteiro de você. Então, ele planta o ano inteiro e já garante um orçamento para que ele possa organizar o seu plantio e
vender para outros programas governamentais e vender para o mercado. E esse produto é entregue nas entidades sociais que trabalham com populações em insegurança alimentar. 1 bilhão foi investido no PA, a Conab. E o segundo, foi feito uma coisa, fazia muitos anos que a Conab não fazia estoques. E ela fez um estoque. O milho baixou muito no Centro-Oeste. Então, nós compramos 500 milhões de milho. E você sabe o que foi feito com o milho? Não? Na seca do final do ano, no norte de Minas, no Nordeste e no Rio Grande do Sul, esse milho foi vendido abaixo do preço de mercado nesses lugares. Nós compramos o milho a R$40, vendemos o milho a 60, em lugares que o valor do milho estava R$100 a saca. Então, o agricultor da Bahia, o agricultor do Rio Grande do Norte, do Ceará, Piauí, do Maranhão, ele pôde comprar a saca a R$60, quando no mercado a saca estava R$100. Olha a virtude de voltar a uma política de estoques, como a Conab fez. Então, foram duas políticas muito importantes que foram desenvolvidas nesse período. A gente tinha muito mais perguntas para fazer, Paulo. A tua assessoria está dizendo que tem um almoço, né? Não, mas eu faço as perguntas. A segunda pergunta que você fez, a primeira foi o Sérgio, a segunda foi... Do Lucas, sobre por que os preços sobem quando as exportações aumentam. Eu diria o seguinte, hoje não é esse exato fenômeno do aumento de preço. O aumento de preço foi muito localizado na questão climática, mas não tem um aumento hoje em virtude de exportação, não tem um aumento em virtude de exportação. Né? E a terceira pergunta, qual que é mesmo? Era do Pronaf. Olha, o Pronaf, obrigado, Samuel, o Pronaf, ele tem uns juros, quanto os juros do Banco Central, né, tá 11,25, e a gente todo dia de manhã reza para esse Banco Central baixar os juros, ele pensar no Brasil, sua diretoria, mas eu acho que está mudando, as coisas ali estão mudando, a própria diretoria está mudando. Os juros do Pronaf são de 6%, para a produção de alimentos, 4%, para a produção de alimentos agroecológicos, 3%, e para o microcrédito, 0,5%. Então, os juros já do Pronaf são muito mais baixos, Samuel, do que os juros de mercado. Mas nós queremos ainda pensar para o próximo Plano Safra que estímulos a gente possa dar ainda maiores para a produção de mais alimentos no Brasil. Essa fórmula que eu falei, que nós estamos refletindo sobre ela, de ver como esse crédito chega nos estratos mais pobres da população para a produção de alimentos, pode ajudar muito a produzir mais alimentos no Brasil. Vamos fazer mais uma rodada de pergunta e aí a gente... Vamos lá, então. E aí a gente parte para o... Tem mais perguntas do público? Tem sobre a reforma agrária. Eu ia falar exatamente disso, então já chegamos a... Como é que está essa questão da reforma agrária nesse terceiro governo Lula? Tem muita gente que critica, que teve governos que fizeram mais concessão de áreas do que atualmente. Como é que está isso? Primeiro, quem mais fez concessão de área na história do Brasil chama-se Lula. Então, só quem vai poder superar o Lula é o Lula, tá certo? Não. Eu não sei se tem alguém dizendo, porque nos últimos 6 anos, governo Temer, governo Bolsonaro, parou o programa de reforma agrária. Eles pararam o programa de reforma agrária. Não deram 1 centímetro a mais, não desapropriaram 1 centímetro a mais de terra para assentar famílias, e aí nós temos mais de 70 mil famílias acampadas em acampamentos em beira de estrada no Brasil. Em segundo lugar, além de parar, eles tiraram o orçamento. Então, nós tivemos o ano de 2023 sem orçamento. Por isso, nós retomamos o programa de reforma agrária, porque eles também impediram, não só do ponto de vista financeiro, mas eles modificaram a legislação para impedir o programa de reforma agrária. Nós retomamos toda a legislação para fazer o programa de reforma agrária. Em 2023, nós assentamos
cerca de 14 mil famílias, o que foi um recorde, tá certo? Com terras que estavam no estoque, com reconhecimentos de assentamentos, e regularizamos 40 mil com títulos. Foram, sendo preciso aqui, que eu estou com o papel, abri o papel aqui, foram 11 mil famílias assentadas, mais 40 mil famílias tituladas, que foram regularizadas com crédito. Então, voltou o programa de reforma agrária. E agora, Renato, no dia 3 de abril, o presidente Lula vai apresentar o que ele chamou de prateleira de terras. Prateleira de terras. O que é essa prateleira de terras? São as terras que nós temos em estoque, porque são terras que estão sendo desapropriadas, terras que estão sendo destinadas para a reforma agrária do patrimônio da União, terras públicas, áreas que estão sendo adquiridas por meio de empresas que estão negociando conosco, também a adjudicação de grandes devedores, terras de bancos, que serão destinadas à reforma agrária e à demarcação para áreas remanescentes de quilombos. E vamos anunciar em 3 etapas. O presidente Lula vai anunciar a etapa para abril, o que será feito em abril, a etapa que será feita em 24, e depois a terceira etapa, 25 e 26. Por isso, o tema da reforma agrária, eu ouvi as críticas, até deram nota, não sei o quê, mas isso, nós estamos tranquilos de que vamos enfrentar com grande importância o tema da reforma agrária. Estamos fazendo mudança. Eu também saí de uma reunião agora que era exatamente a reunião preparatória para o dia 3 de abril, para os anúncios do presidente Lula, do que ele chamou de prateleira de terra. Então, sobre isso, eu não estou perdendo sono, senão no cansaço do trabalho, porque a entrega que nós prometemos, uma entrega muito robusta. Mas você não está mais cansando, não, porque você virou um atleta, você está correndo, fazendo 10 quilômetros no meio de uma reserva ecológica. Olha, Paulinho, estou com inveja de você, viu? É que eu tenho filhas e filhos que me chamam para as corridas deles, né? Então, eu já saí daquela tão cansado, tão esgotado, mas ela já me inscreveu noutra, dia 21 de abril. Bom, a última pergunta, vocês te libero. Já mudaram os critérios de produtividade para definir quais latifúndios serão desapropriados? Vitor Sarno. Não tem essa mudança. O Vitor lembra que esse é um tema histórico da mudança dos critérios de produtividade para fins de desapropriação de áreas para a reforma agrária, mas eles continuam os mesmos. O Vitor lembra que aí é um grande tema de difícil remoção, né? Mas nós vamos enfrentar o tema da reforma agrária apesar desse índice de produtividade. Agora, nós vamos nos debruçar sobre isso. O que seria interessante de avaliar sobre a produtividade da terra no Brasil para entregar aos brasileiros um debate. Isso bem provocado, Vitor. Você nos provoca, eu aceito a sua provocação, nós vamos entregar ao Brasil esse debate. Muito obrigado, ministro Paulo Teixeira. Sempre um prazer tê-lo aqui. Estava conversando com a sua assessoria, falou: o ministro tem que voltar mais, que é muito rápido. Ele fica aqui, o povo gosta de. É quase um balanço, né, Paulinho? É uma forma de. Mas vamos fazer mais. Eu estou sentindo falta. Antes de ser ministro, eu participei aí da revista Fórum com vocês, muito tempo, várias vezes. Aí eu fiquei com aquele sentimento, será que eles não gostam mais de mim? Mas vocês estão dizendo que o problema é outro, vamos resolver o problema. Não, a gente precisa afinar. Eu estava conversando com a Mariana agora de fazer isso, afinar isso daí. Cada 45 dias, uma agenda, entendeu?
vem aqui e faz uma prestação de contas. É fundamental, eu acho, viu, Paulo? E tem um Bom, fã eu agradeço. que tá pedindo aqui para te falar que te ama muito, que é o João Pedro de Oliveira. Mas o João Pedro, gente, o João Pedro, ele tá um cara famosíssimo. Famosíssimo. Eu nem sei, eu fico feliz dele ter lembrado que ele é meu amigo. Porque agora é o seguinte, eu só encontro o João Pedro na posse do ministro Flávio Dino no STF. E agora o João Pedro vem para Brasília e tira foto com ministros que esqueceu de passar aqui. Então, João, você é queridão, você é amado, parabéns por esse seu trabalho impressionante de humanizar o nosso Brasil. Parabéns, João Pedro, muito obrigado. Obrigado, Elzita, obrigado, Soraya, todos vocês que comentam aqui a nossa entrevista e obrigado por me convidar para voltar mais. Bom almoço e boas corridas. Pode destacar que esse nome é muito bom, viu? Prateleira de Terras é um nome muito bom para comunicação. Só destacar isso, ministro. Obrigado. Então, mas é o melhor comunicador do Brasil. É o Lula. Tchau para você, gente. Obrigado. Valeu. Ministro, tchau.